Fazer apenas apologia das nossas praias, da nossa geografia e da nossa natureza não faz nenhum sentido. É preciso resgatar a nossa história para construirmos uma ponte entre o nosso passado e o nosso presente. Saber dos nossos desbravadores, dos nossos pioneiros e dos nossos heróis vai ajudar a que possamos compreender quais são as nossas origens e vamos assim fortalecer a nossa identidade. Vamos então conhecer o Guarujá em 1817. Em 1808, sob a ameaça da França de Bonaparte, a família real e toda a corte portuguesa foi obrigada a deixar Portugal e rumar para o Brasil. A presença da corte, em sua colônia além-mar, foi se prolongando. Em 1815, o Brasil é elevado a Reino Unido a Portugal e Algarve. Em 1817, o rei Dom João VI decreta o aviso régio, também conhecido como tombamento de bens rústicos, a fim de fazer um censo das propriedades existentes no território brasileiro. E foi assim, dentro deste contexto histórico, que chegamos ao mapa das propriedades existentes na ilha de Santo Amaro de 1817. A pesquisa ela surgiu a partir do momento que eu estava consultando dados na internet, pela necessidade de fazer um artigo, de produzir um artigo, e eu encontrei dados relacionados a propriedades em 1817, como fruto do aviso régio ou tombamento de bens rústicos de 1817, e eu percebi que os nomes dessas propriedades eles eram similares aos topônimos, aos nomes que nós temos hoje no bairro, nos bairros da cidade, em vários lugares da cidade. Então eu criei a associação e percebi que era importante explorar melhor aquilo e surgiu uma pesquisa relacionada ao tema. Esse mapa era o resultado da pesquisa. Através de uma técnica de georreferenciamento, foi possível estimar a localidade de cada uma delas, pelo menos a localização aproximada. Vale lembrar que nesse período do século XIX, as divisas elas são um pouco difíceis de se delimitar, de se delinear, mas visto que uma das condições do aviso régio era que cada proprietário declarasse tanto o seu vizinho da direita quanto o seu vizinho da esquerda, com isso foi possível determinar aproximadamente o local de cada uma das propriedades. Ainda mais porque boa parte delas permaneceu com o mesmo nome na atualidade. Então, por isso foi possível montar um pouco do trabalho. A pesquisa relacionada à Ilha de Santo Amaro ela dura pouco mais de um ano. Ele foi publicado no ano passado, agora em 2018, num artigo que eu apresentei no simpósio da UNAERP, e esse ano a pesquisa resultou em mais 2 artigos também apresentados no simpósio da UNAERP. As fontes que eu utilizo são basicamente o tombamento dos bens rústicos, que foram resultados pelo aviso régio de 21 de outubro de 1817, decretado pelo então rei Dom João VI, que trouxe a necessidade de se saber a dimensão das propriedades rurais no território brasileiro. E eu também utilizo as listas nominativas, que ambos os documentos eles estão sob a guarda do Arquivo do Estado de São Paulo. E através das listas nominativas, que é quando são listas que foram produzidas pela Capitania de São Paulo na época, e que elas trazem informações relacionadas às famílias, aos fogos, aos domicílios, a dimensão dessas famílias, como que elas são compostas, o quanto cada uma produz. E através desses 2 documentos, principalmente, é que
cruzando as fontes, cheguei aí no resultado que veio, enfim, na pesquisa. A contribuição da USP é basicamente na minha formação. Eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo. E o interesse por trabalhar com demografia histórica e com listas nominativas, enfim, ele vem da minha iniciação científica, que eu fiz pela USP. Comecei primeiramente trabalhando com Minas Gerais e trabalhei do ano retrasado, que no caso foi 2017, até o ano passado de 2018. Então foi quando veio a experiência para eu começar a trabalhar com a temática voltada para a Ilha de Santo Amaro. 48 propriedades declaradas dentro das dimensões do aviso régio. Há pelo menos a percepção de uma propriedade que não foi declarada, que embora não tenha sido declarada, sabe-se da existência dela no período, que é o sítio Ostreira, no caso, que ficava sob o poderio do convento do Carmo. Mas, no geral, das propriedades declaradas, elas são em número de 48. Sim, a grande maioria delas, sim. Dos que puderam ser detectados, né, de 29 proprietários que puderam ser detectados nas listas nominativas, 24 deles residiam na região central de Santos, principalmente na rua do Santo Antônio, né, e na rua direita. São as duas ruas principais onde os proprietários se concentravam. Em tamanho, eu gostaria de destacar as duas maiores, que são, no caso, o sítio Acaraí, que era de propriedade do convento do Carmo, ali na região onde hoje é a Vila Áurea, onde é a região retroportuária, onde passa a Piaçaguela, ela passa inteiramente, praticamente, nessa propriedade, que era Acaraí, e a Paciência. Elas são as duas maiores em termos de dimensão. Depois vem o Perequê Guaçu, que é onde hoje é o Perequê, o sítio São Pedro e o sítio Icainhema. Esses são os 5 maiores em dimensão. Algumas propriedades que estão ligadas principalmente aos nomes da cidade é interessante ressaltar, como por exemplo na região central, aqui próximo aos Astúrias, nós temos a propriedade Guarujá, temos a propriedade Guarujá Guaçu, que é onde hoje é o Morro do Botelho, e o Guarujá Mirim, que provavelmente seja onde hoje é a Ponta das Galhetas, nas Astúrias. E as propriedades de nome Guaibê, que fica o Canto do Guaibê e o Guaibê, na região onde é a Praia do Guaiúba, e a propriedade Porto de Guaibê, que seria o equivalente ao Porto das Naus, nos primeiros relatos da colonização do Brasil, e que hoje é a região do Sing, no Guarujá, do Complexo Industrial e Naval. Sim, existe na cidade, na Ilha de Santo Amaro, vivendo na Ilha de Santo Amaro, nesse momento, aproximadamente 50 famílias, que foi a conta que eu cheguei, né, somando-se no caso, os fogos, os domicílios que eles aparentam estar na Ilha de Santo Amaro. Né? Existia uma população flutuante, que no caso eram os escravos, que eles vinham trabalhar nas plantações da ilha em outros períodos, e o que fazia com que a população, no caso, dobrasse. Mas essa média da população fixa na ilha é em torno de pouco mais de 300 pessoas. Vale ressaltar algumas propriedades, como por exemplo o sítio Conceição. Ele era uma propriedade pertencente aos jesuítas, uma vez que a Companhia de Jesus ela foi expulsa pelo Marquês de Pombal das terras brasileiras. No século XVIII, essa propriedade ela foi arrematada num leilão pelo médico Joaquim José Freire. É interessante também falar sobre a propriedade Porto de Santo Amaro, que era pertencente à família Andrada.
Ela, no caso, em 1817, pertencia a Maria Bárbara da Silva, ou Maria Barbosa em alguns documentos, que no caso é a mãe do patriarca, do José Bonifácio. Interessante também falar sobre a propriedade Paciência, que ela sozinha era responsável por 9% de toda a produção agrícola da Vila de Santos na época. Ela é a maior em termos de tamanho, ela é maior em quantidade de escravos que trabalham nela, aproximadamente 63 escravos. Ela é maior em quantidade de famílias de agregados, 12 famílias de agregados trabalhando nela, responsável pela produção de arroz, pela produção de aguardente, pela produção de milho, pela produção de feijão. E ela pertencia a João Teixeira Chaves, que no caso é o avô do Elias Chaves, que é um dos fundadores da Vila Balneária no Guarujá no final do século XIX. É interessante também ressaltar a propriedade Guarujá-Guaçu, que ela era pertencente a Antônio Botelho de Carvalho, uma das maiores propriedades também em termos de produção. E o Antônio Botelho de Carvalho, ele veio a se tornar o avô do poeta Vicente de Carvalho, que hoje dá nome ao distrito da nossa cidade. Nós temos também a segunda maior em produção, que é a Fazenda Perequê. Na época ela ainda não pertencia ao Valêncio Leomil, ela pertencia no caso ao João Batista da Silva Passos, que era capitão Mor em Santos, da Vila de Santos. Então também é uma propriedade com uma produção agrícola avantajada. Propriedade Perequê, a Fazenda Perequê, hoje é onde é o bairro do Perequê. A propriedade Pernambuco, segue como a vizinha Pernambuco. O sítio Enseada de Santo Amaro, ele pega ali aquela região onde fica o Tortugas ali, onde fica o Morro da Península, no caso, né, permanece com o nome de Enseada até hoje. O sítio Itapema, né, conhecido ali na região de Vicente de Carvalho, permanece com a mesma nomenclatura até hoje, no caso. Tem também o sítio Conceição, que era uma propriedade dos jesuítas, e que hoje é onde é o sítio Conceiçãozinho, o bairro. A Cachoeira de Santo Amaro, onde hoje é o bairro da Cachoeirinha, ali nas proximidades. E também o sítio Monduba, onde hoje está construído o Forte dos Andradas, que é ali na região da Praia do Monduba. Permanece com o mesmo nome na atualidade. O que é produzido na Ilha de Santo Amaro nesse período principalmente é a farinha de mandioca, que no caso boa parte dessas propriedades elas têm uma certa quantia de produção de mandioca. A moeda da época era um conto de réis, então toda a produção agrícola da Vila de Santos nesse período ela chega a 11 contos de réis, sendo que desses 11 contos de réis 5 são só de produção da Ilha de Santo Amaro. Então quase metade de toda a produção agrícola da Vila de Santos vem da Ilha de Santo Amaro nesse período. Produção, além da farinha de mandioca, o arroz vem, no caso, em segundo lugar. A cana-de-açúcar, né, que era usada para a fabricação de aguardente. O feijão, o milho, e é o período em que começa a surgir na região também o café. Nenhum desses sítios vivia exclusivamente da pesca, mas a pesca ela aparece como uma atividade complementar no caso de boa parte dessas propriedades agrícolas. Esse é um período onde a armação das baleias ela já se encontra em declínio. A falência ela acontece de fato nas proximidades de 1830 a 1831. Esse período de 1817 ela ainda conta com uma determinada quantidade de escravos, mas já num período de decadência. É importante também ressaltar a primeira propriedade citada, que é a armação de Santo Antônio do Guaibê, que é onde se localizava a indústria de extração de óleo das baleias, no caso, e era responsável principalmente pela extração que era usada, do óleo que era usado na iluminação pública na época. Era o real contrato de pesca das baleias.
Então o rei tinha uma... Na verdade, assim, o contrato real eram terras que pertenciam à coroa, no caso. Né? Que no caso é interessante. As áreas que pertenciam à coroa portuguesa era a armação de Santo Antônio do Guaibê, era o sítio São Pedro e a Praia do Góis, que as três elas estavam relacionadas à indústria de pesca das baleias e elas pertenciam à coroa portuguesa, no caso. Cada um dos proprietários precisava da dimensão dos seus terrenos e se somar das 48 declarações o tamanho dessas propriedades, chega-se a um total de aproximadamente 219 quilômetros quadrados. A questão é que, segundo dados do IBGE, a ilha de Santo Amaro ela tem só 144 quilômetros quadrados. Então, as propriedades, para que elas de fato correspondessem aos tamanhos das declarações, a ilha precisaria ser 34% maior do que ela é. Né? Então isso mostra que existe um certo exagero do tamanho dos sítios e das fazendas. Às vezes por questões de desconhecimento dos proprietários, pela falta de instrumentos de medição e deles terem um conhecimento real, de fato, de quanto medir as propriedades deles, ou às vezes até mesmo por uma má intenção, por uma intenção de se sobreporem a outras propriedades vizinhas ou áreas não ocupadas. Sou nascido no Guarujá. Eu diria que é uma dívida que, enfim, eu acredito que existe. O Guarujá ele tem uma certa dificuldade, pelo menos na maneira como eu enxergo, das pessoas enxergarem a história do local. Ele é um local que, embora tenha uma história muito rica, essa história, até o momento, ela não está acessível à população da maneira como ela deveria estar. Então, a pesquisa ela vem no intuito de mostrar para o guarujaense, mostrar para as pessoas que moram aqui, que têm esse vínculo com a cidade, que nós temos uma história, por sinal, uma história muito rica.